primeiros anos CEPI Joaquim Maria de Godoy. Tudo bem, meninos? Meninas também. Ok, nós vamos fazer uma retomada, meu óculos está embaçando, vamos fazer uma retomada do conteúdo que vocês apresentaram nos trabalhos para mim, sobre os povos da Mesopotâmia e também sobre a Núbia. Ok, vamos falar rapidinho, vamos pontuar a importância de cada um desses povos para a história da humanidade. Vamos começar pelos sumérios. Quais foram as contribuições do sumério para a humanidade? Várias, mas vamos pontuar algumas apenas. Não dá para pontuar tudo numa videoaula. Mas vamos pontuar a invenção da roda, a invenção da escrita, a escrita cuneiforme. Vale parar um pouco para falar da questão da escrita, porque em que eles escreviam? Em tabuinhas de argila. E essas tabuinhas eram preparadas, da argila. Não é um negócio prático, como você levantou de manhã, botou mochilinha nas costas e partiu o CEPI, ou aqui como estamos online, o estudante ele tinha que preparar a argila, fazer uma tabuinha de argila, aí pega cunha e martelinho e vai grafar nessa tabuinha de argila, por secar, assar, cozinhá-la no fogo e aí tá prontinha a pagininha do caderno. A grande contribuição dos sumérios para a humanidade. Ok, mas como nós vimos, os povos da Mesopotâmia, eles alternavam em domínio naquela região. E os sumérios, eles foram dominados pelos acadianos. E qual é a grande contribuição dos acadianos para a humanidade? Vamos pontuar a questão de que os acadianos, eles construíram o primeiro império organizado da história. Porque a Suméria, embora seja a primeira civilização, cada cidade tinha seu governante próprio, independente, às vezes rivais, uma cidade entre a outra. Os acadianos dominam os sumérios e constroem o primeiro império unificado da história, com governo centralizado, governado por um único rei. Mas os reis da Mesopotâmia, eles são de curta duração. Ao contrário de a gente pensar, por exemplo, o Egito, que durou uma civilização que durou milênios, os sumérios são vários povos, mas nem um reino de grande duração. E os sumérios foram batidos, os acadianos, desculpa, os sumérios já foram, os acadianos foram batidos, foram vencidos pelos caldeus. Deixa eu descansar. Ok. Qual é a grande contribuição dos caldeus? O código de Hammurabi, ou de Hammurabi, se você preferir. O código de Hammurabi, ele não vamos dizer a primeira lei escrita da história da humanidade, mas ele vai reunir tudo o que já se tinha de leis ali na região da Mesopotâmia, ele vai reunir em um único código. E o que esse código, o que ele reza? Ele fala sobre a vida num todo, sobre a vida cotidiana, desde de traição, sobre a questão do comércio. Ele vai reger a vida da sociedade na Mesopotâmia como um todo. Mas diz-se que o princípio que regia esse código é o princípio de talião, de olho por olho e dente por dente. Não é bem assim, bem exatamente. Aí eu disse, não é exatamente assim, porque ele diz o seguinte, esse olho por olho, dente por dente, se for entre pessoas da mesma posição social. Vamos pensar, eu sou pobre, camponês, e eu vazei o olho de um nobre, deixei o cara caolho.
Nesse caso, o que vai me acontecer? Eu vou perder o meu olho também, eu vou ter o olho vazado. Mas se eu vazar o olho, por exemplo, de um escravo, aí não vale o olho por olho, dente por dente. Existe uma taxa, um valor que eu pago para o dono do escravo e está tudo bem. Então, esse código ele revela muito da questão da diferenciação social que existia na Mesopotâmia. Beleza, então o Império Babilônico, né, foi o maior da Mesopotâmia até então. Mas tinha um código que, esse código ele assegurava, porque o Império cresceu muito, então ele assegurava o controle de todo o Império. Mas como eu disse, existia N povos naquela região e em constante conflito, os caldeus ou babilônicos foram dominados pelos assírios. E os assírios são famosos pela violência. A grande contribuição dos assírios é inclusive no campo da guerra, porque é os assírios que vão ter o primeiro império organizado da história. Eles têm um batalhão de arqueiros, um batalhão de lanceiros, eles são um exército realmente, eles tinham um exército realmente organizado e, além de muito organizado, ficaram famosos por serem cruéis. Os povos vencidos não eram apenas dominados e transformados em escravos. Eles aplicavam tortura para aterrorizar os vencidos, para que outros grupos vencidos não se rebelassem. Coisa do tipo enterrar a pessoa pela metade, passar com a cavalaria por cima, vazar os olhos, arrancar a pele, arrancar os polegares. Você sabe a utilidade, né? Ou a desutilidade de arrancar o polegar. Você nunca mais vai usar uma espada, ou seja, você ficaria para sempre inútil para a guerra, mas para escravo você ainda servia. Ok, como os assírios eram extremo violentos, eles acabam impondo o terror aos povos vizinhos, aos demais povos da Mesopotâmia. E os próprios babilônios, que tinham sido derrotados pelos assírios, eles se revoltam, assimilam as técnicas de guerra dos assírios e destroem os assírios, fundando assim o segundo império da Babilônia ou império neobabilônico. O mais famoso dos reis do império neobabilônico é Nabucodonosor. E qual é a contribuição de Nabucodonosor? Vamos pensar, já tinha toda uma estrutura, começando desde a invenção da escrita, passando pelos sumérios, né? A organização política do Império Acadiano, a estrutura de guerra dos assírios, o código de leis, né? Dos próprios babilônicos. Agora ele tem uma certa tranquilidade, já tem, como se diz, todo um aparato, toda uma organização. Aí ele agora é gastar, né, gente? Vamos preocupar em embelezar o império. Eu tenho pelo menos duas obras muito famosas desse período. Uma é a Torre de Babel, que era só mais um zigurate. O zigurate ele é comum na região dos povos da Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. Ele é um centro político, militar e econômico e religioso. Ele é, como se diz, o centro do todo, mas a Torre de Babel é o quê? A mais famosa, foi a maior dos zigurates construídos. E ele tinha uma ideia de aproximação, a ideia do zigurate é uma ideia de aproximação entre o homem e os deuses, entre o plano terreno, entre o mundo e o cosmo, que era a morada dos deuses. Outra construção interessante, bacana do período, os jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Qual foi a ideia de Nabucodonosor para construir
o jardim suspenso. A mulher dele, né, a rainha, era persa. E ele diz, a minha esposa tá tristinha, saudade da Pérsia, do clima persa, tal, da vegetação de lá. Vou fazer um jardim com árvores, suspenso, fantástico, para ela passear, para relembrar a Pérsia e matar a saudade. E ele manda construir esse jardim e traz, inclusive, várias plantas da Pérsia para o jardim, para esse jardim suspenso. Sabe por que ele se deu ao trabalho de fazer um jardim com essas proporções? Primeiro, porque utilizava mão de obra gratuita, porque os camponeses no período da entre-safra trabalhava nas construções públicas, nas construções de templos, palácios, pontes, entre outras coisas, e porque foi feito com dinheiro público. As camadas mais baixas da população, os trabalhadores livres, os criadores de gado, os camponeses, pagavam pesados impostos. Então, a elite tinha dinheiro para gastar com o luxo. Nada parecido com a atualidade.